E nós vamos então, né, falar desse assunto. Então, por que que eu estou atraindo pessoas ruins para minha vida? Todo mundo quer saber isso, quer entender melhor. E como o meu subconsciente ele tá, né, envolvido nisso. Por que que ele é o culpado disso? Então não é só má sorte, não é sina, não é nada disso. Então é realmente algo ali que a sua mente, o seu subconsciente acaba gravando esse padrão, e nós vamos entender um pouquinho a respeito disso. Então, compartilhe com os amigos aí que estão solteiros, que estão precisando ouvir essa live para entender por que que eles estão assim, por que que eles estão encalhados, por que que eles acabam sempre atraindo pessoas ruins para o relacionamento, né? Então, para quem não conhece sobre os traços de caráter, eu vou falar um pouquinho resumidamente aqui sobre eles, porque tem tudo a ver com os traços de caráter, né? Como nós fomos mielinizados. Então, o nosso sistema nervoso, ele se forma, né? Durante os primeiros anos de vida nosso. Então, começa lá no útero da nossa mãe, e vai até mais ou menos uns 5 anos e meio, 6 anos, nós formamos 5 traços de caráter, que é o esquizoide, o oral, o psicopata, o masoquista e o rígido. Então, esses traços, nosso sistema nervoso, ele acaba formando. E durante esse período de formação que gerou os traços, que esses padrões eles começam a ser formados na nossa mente. Então, lá na infância que começa tudo. Às vezes a gente acha que é na vida de adulto, mas não é não. Começa tudo lá na infância. Tudo tem a ver com o nosso passado, né? E será que todos os traços de caráter, eles vão atrair pessoas ruins? O que vocês acham? Então, todos os traços, eles podem atrair pessoas ruins. Não tem, assim, nenhum fica fora de acabar atraindo uma pessoa ruim para se relacionar. Só que tem 2 traços de caráter que são, assim, campeões em atrair pessoas ruins, relacionamentos complicados. E esses 2 traços, eles são primeiro o oral e depois o rígido. Mas, Marisa, será que os outros traços, então, nunca vão, né? Não, eles até atraem, mas é em menos quantidade do que o oral com o rígido. E nós vamos entender por que que isso acontece, principalmente com esses 2 traços de caráter. Né? Então, esses 2, eles acabam atraindo relacionamentos aonde eles acabam. A pessoa acaba endividando eles, a pessoa acaba deixando eles assim mal na família. Às vezes eles ficam envergonhados na família por causa ali do relacionamento. Acontece traição. Acontece da pessoa às vezes ter que voltar para a família porque acabou ficando endividada ali com o parceiro, com a parceira. Tem até os casos, né, que a pessoa acaba apanhando no relacionamento, né? Ela só atrai pessoas ali que às vezes bate, que apanha, que humilha, que maltrata. Então, isso é um padrão, né, que o nosso subconsciente formou lá na infância e que vai se estender enquanto a gente não perceber que isso está acontecendo. Ele continua, ele não sabe viver de outra forma. Então ele cria esse padrão e ele sempre vai atrair essas pessoas ruins. Agora, será que nunca ele vai conseguir atrair então uma pessoa boa? Sim, ele vai. Se a pessoa tiver consciência disso, ela consegue mudar isso. E às vezes acontece da pessoa também atrair uma pessoa saudável, porque um relacionamento saudável é feito por 2 pessoas saudáveis. Então, tanto o homem como a mulher, eles têm que ter uma mente saudável. E o que é um relacionamento saudável? Então, é quando eu saio da casa dos meus pais e vou construir a minha própria família com esse companheiro ou companheira. Isso é um relacionamento saudável. Quando não é
saudável? É quando eu preciso voltar para a casa dos meus pais, quando esse relacionamento me proporcione as coisas que eu falei agora há pouco, como brigas, como traição, como humilhação. Então, eu acabo atraindo pessoas ruins e isso se torna um problema bem grande, tanto para mim quanto para minha família, porque acaba envolvendo todos na família. Não acaba sendo, né, só um. E como eu falei, tem 2 traços de caráter que são campeões, que é o oral e é o rígido. Eles acabam atraindo pessoas assim. E lá desde a infância, o que a gente acaba ouvindo dentro da casa? Homem nenhum presta, mulher nenhuma presta, homem é tudo igual, mulher é tudo igual. E esses padrões vão se formando lá desde pequeno. A gente vai ouvindo essas coisas e isso vai ficando na nossa cabecinha. E aí, quando nós estamos adultos, aí a gente cria aquele padrão que homem nenhum presta, mulher nenhuma presta, são todos iguais e você vai achar sempre iguais, você vai atrair pessoas iguais. Não tem, né? É incrível, é um padrão que você vai seguindo e você não consegue se livrar dele, se você não tiver consciência clara do que está acontecendo, né? E aí que vem o tal chamado dedo podre, né? A mulher do dedo podre, o homem do dedo podre, ou a gente acaba até virando piada na família e falando, essa pessoa não tem o dedo podre, é a mão inteira podre. Não é assim que às vezes a gente acaba, né, falando, a gente acaba até tirando uma onda com a nossa cara, né? Eu não tenho o dedo podre, eu tenho a mão inteira podre. Não é assim que às vezes muitas pessoas acabam até se ele próprio dá risada da cara dele, né? E isso acaba até sendo o quê? Uma forma de chamar a atenção ali da família, porque quando eu estou falando que eu só atraio pessoas ruins, que eu só atraio coisa que não presta, eu sou o quê? O coitado da família, eu sou a vítima da família. Então, já dá para perceber aí um ganhozinho com essa pessoa que atrai pessoas erradas, né? Então, como eu falei no início, os 2 traços que mais vão atrair pessoas erradas é o oral e o rígido. Então, vamos entender o oral. Por que o oral ele acaba atraindo pessoas ruins? Lá na infância, durante a mielinização, o oral ele não se sentiu o quê? Cuidado. Ele não se sentiu acolhido. Então, não é que a mãe ou o pai não cuidou, ele se sentiu dessa forma. Então, quando ele atrai uma pessoa ruim, o que ele faz? Ele acaba trazendo essa pessoa para dentro da casa. Às vezes ele vai atrair uma pessoa tão ruim, tão, né, mais doente do que ele, porque é uma doença esse padrão, seguir esse padrão de escolher pessoas erradas. Né? E aí ele acaba trazendo essa pessoa para dentro da casa. Quantas pessoas a gente conhece que acaba trazendo o marido, a esposa para dentro da casa dos pais e inconscientemente ela acaba falando, olha, eu não fui cuidada, agora eu estou sofrendo e você vai ter que cuidar. O que vocês não fizeram lá na infância por mim, vocês vão ter que fazer agora. Inconscientemente, gente, não é nada assim que a pessoa decide e fala, eu vou fazer isso de propósito. Inconscientemente, ela se torna vítima e ela volta para a família. Vocês não cuidaram de mim, então agora vocês vão cuidar. Então, o oral, ele tem como ganho indireto isso. Ele vai voltar para o quê? Em busca de ser cuidado. Ele se sentiu abandonado, então ele volta para ser cuidado. Ele quer ser cuidado ali pela família. E ele vai buscar pessoas que proporcionem isso, ele poder voltar para a família. E a família, às vezes, é ali, a mãe é sozinha,
Às vezes é um pai que ficou viúvo, aí a pessoa fala, não, eu preciso cuidar do meu pai, eu preciso cuidar da minha mãe que está sozinha. E ele vem com essa desculpa de voltar para a família e cuidar ali do pai. Mas inconscientemente, na verdade, não é isso. Ele está voltando, porque quando ele traz uma pessoa, né, que está ali fazendo mal para ele, ele se torna a vítima. Então a vítima tem que voltar o quê? Para o seio da família, para ser cuidado. Porque uma pessoa saudável, ela vai casar e ela vai seguir a vida dela, ela vai continuar a vida dela com o marido e vai construir a família dela. Então ela não precisa olhar para trás, olhar para os pais, olhar para a família e voltar para aquela família. Então ela não tem necessidade disso. E quando ela se volta então para o quê? Para ser cuidada. Já no caso dos rígidos, né? O oral são aquelas pessoas que são mais o que? Cheinhas, fortinhas, tem os contornos mais arredondados, então eles têm essa necessidade, eles sentiram a dor do abandono. Já os rígidos são aquelas pessoas que são o quê? Elas têm o corpo mais harmônico, elas têm mais curvas, são geralmente pessoas assim que têm, assim, pelos padrões, né, de beleza, elas têm um corpo mais bem formado. Então, o que as pessoas do traço de caráter rígido, elas acabam tendo de ganho ali indireto quando elas atraem uma pessoa ruim? Então, lá na infância, quem foi o primeiro amor do rígido? Quem é que ela chamava de meu príncipe, minha princesinha, meu príncipe? Quem chamavam as crianças assim? Então, era o pai e a mãe. Então, a menina, ela tem o pai ali na infância como o herói, como o príncipe dela. E o pai acaba falando para ela, você é minha princesinha, você é meu amorzinho. E para o menino também, a mesma coisa. A mãe acaba falando, você é meu príncipe, você é o herói da mamãe, você é o reizinho da casa. E ele acaba criando ali pela mãe também essa ligação forte. O rígido, ele tem uma ligação muito forte com os pais. E é justamente isso que faz ele fazer o quê? Arrumar uma pessoa ruim, que judie dele, que maltrate ele. Por quê? Porque quando ele está arrumando uma pessoa ruim, ele prova que o pai dele é melhor. A menina arruma um homem ruim, porque o melhor homem da vida dela, ela já tem, é o pai. A menina, o menino, ele arruma uma mulher ruim, por quê? Porque ele já tem o grande amor da vida dele, que no caso é a mãe. Parece doentio, né? Falando dessa forma. Mas é exatamente isso que o seu subconsciente, a sua mente, ela acaba, né, colocando como padrão ali. Então, a pessoa doente, ela não enxerga o outro doente. Ela atrai um. E às vezes o ambiente que essa criança rígida ela teve ali na infância ainda foi assim, às vezes foi criado por pais separados, ouviu o pai maltratar a mãe dentro de casa. Então é uma criança que ouviu o quê? Ai, seu pai é um traste, seu pai não presta, sua mãe não presta. Aí vocês podem perguntar, mas Marisa, eu nem conheci meu pai, eu nem tive contato com a minha mãe. Ou meu pai e minha mãe já faleceram, eu nunca vi eles. Mas alguém falou do seu pai e da sua mãe. Alguém criou ali uma história por trás. E muitas vezes as pessoas que criaram essa criança contaram histórias o quê? Seu pai e sua mãe são trastes, que eles não prestaram, não cuidaram nem de você. Então entende que é aquela imagem, aquela história que foi criada ali, é que fez ela ver que o pai ou a mãe são os heróis da vida dela. Então como que eu honro, né, essa imagem de herói do meu pai e essa imagem de heroína, de rainha da minha mãe? Então eu não posso arrumar uma pessoa que seja melhor que eles.
Se a minha mãe tem todo esse significado para mim, se o meu pai tem todo esse significado para mim, eu não posso colocar alguém melhor que eles na minha vida. Eu tenho que colocar alguém pior, porque o que acontece quando eu coloco alguém pior? Eu olho para minha família de origem e falo, puxa, minha família nem tem tantos problemas assim. Eu tô arranjando pessoas piores. Tá vendo os trastes, que eu já tenho uma lista de trastes que eu já arrumei na vida? Né? A pessoa acaba no inconsciente falando assim, tem gente pior que meu pai, tem gente pior que minha mãe. Então, inconscientemente, eu estou o quê? Honrando aquele papel que o meu pai e minha mãe eles tiveram na minha vida. Ou ainda tem, né? Porque a pessoa, ela não consegue perceber que é um relacionamento doentio, né? De ter ali aquela imagem do pai e da mãe como mais forte do que, né, uma pessoa que ela está procurando para se relacionar. Isso tudo é consciente? Não, não é inconsciente. Não é consciente, quer dizer, é tudo inconsciente. Você não sabe que você está fazendo isso. Você acaba atraindo pessoas que vão justamente manter esse padrão. Não, meu pai foi ruim, então eu vou arranjar um pior que ele. Eu não vou colocar um melhor. Minha mãe foi ruim, eu cresci ouvindo falando que a minha mãe não é ruim. Então as mulheres da minha vida também vão ser piores. Imagina, eu não posso permitir que falem isso da minha mãe, que a minha mãe fique na categoria de uma mulher ruim. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou arranjar sempre o pior para fazer essa substituição. Esse é o ganho que o rígido ele tem. E os rígidos, né, essas pessoas que têm aquele corpo mais harmônico, bonito, são os que mais sofrem em relacionamento ruim. As pessoas até comentam, puxa, como pode uma mulher tão bonita, um homem tão bonito, mas tão bonzinho, só atrai traste, só atrai gente que não presta, né? Então acaba ficando até assim na família, ai, coitado. E aí tem até outra questão, porque aí vocês podem, né, perguntar, mas Marisa, eu não tive um relacionamento bom com meu pai ou com a minha mãe, foi péssimo, eu odeio minha mãe, odeio meu pai. E aí o que acontece? Esse relacionamento não é só de amor, é um relacionamento intenso. Esse intenso pode ser para amor e pode ser para ódio. Então eu vou arranjar um traste para pôr na minha vida, porque assim eu estou me vingando inconscientemente do meu pai que não presta, da minha mãe que não presta. Então, vocês percebem como que é realmente doentio? Porque a pessoa chega a prejudicar ela própria por causa desse padrão, desse amor, né? Dessa ligação que ela acaba formando ali com a família tão forte. Então, eu não posso olhar para minha família e ver defeitos. Eu não posso. Eu tenho que encontrar pessoas que são piores do que eles para honrar eles. E assim eu posso, né, ficar me sentindo mais confortável e falar, puxa vida, não, a minha família não é tão ruim assim. Tem coisa pior. Tem homem pior do que o meu pai. Tem mulher pior do que minha mãe. E eu fico ali anos provando isso. Então entenderam por que a gente acaba atraindo essas pessoas? Por que é doentio? Porque a pessoa saudável, ela vai fazer o quê? Ela vai sair da casa, ela vai ter a família dela, ela vai construir as coisas dela, né? Ela não vai ficar voltada para a família. E tem casos que a pessoa, né, às vezes fala, mas eu nem casei. Então é o quê? São relacionamentos assim, que a pessoa, ela machuca a outra, ela pode bater, ela pode humilhar, ela trai. Às vezes são namoros longos, a pessoa nunca passa para outra fase. Ela tá sempre ali na fase do namoro. Uma hora a desculpa é que eu não tenho dinheiro para casar, outra hora a desculpa é que eu não construí ainda uma casa, eu não tô no emprego que eu sonho. Então ela vai prolongando isso, ela vai continuando. Agora, será que ela pode arrumar uma pessoa
boa nesse meio tempo aí? Às vezes ela até encontra. Só que aquele padrão que tá lá na mente dela, que ela formou lá durante a mielinização, até mais ou menos uns 5 anos e meio, 6 anos, o que que faz? Ela vê que é uma pessoa boa, ela começa a ficar ali o subconsciente dela trabalhando o contrário. Gente, o que que eu vou fazer? Eu não consigo, eu não sei lidar com isso. Eu só sei lidar com pessoas problemáticas, com pessoas que me dão problema. Eu não consigo lidar com um homem que seja correto. Eu não consigo lidar com uma mulher que seja correta. Aí é quando aquela pessoa, inconscientemente, começa a arrumar desculpas para se ver livre da pessoa boa que ela arrumou. Às vezes a pessoa fala que não está em condição, são coisas absurdas que eu já vi e assim que a pessoa faz. Às vezes, começa a pôr defeitos na pessoa, coisas bobas que podem ser resolvidas, porque a gente não vai encontrar uma pessoa perfeita. Ninguém vai encontrar uma pessoa que seja 100% perfeito. Então, são problemas que dá para lidar. Eu já vi casos de pessoas assim, ela escreve errado. Não dá certo, ela escreve errado, eu não aceito o erro de português, então eu vou terminar esse namoro porque, eu não suporto ver o jeito que ela escreve. Ou, inventa, não sabe o que é? É que eu tenho meu pai doente, minha mãe doente, então eu preciso cuidar deles. E se essa relação com o pai e com a mãe é realmente doente, esses pais até ficam doentes para poder manter esse filho perto, porque é dos dois lados também a relação doente. Esses pais também às vezes contribuem com coisas que fazem com que esse filho volte para casa, né? Então, eu preciso cuidar do meu pai, eu preciso cuidar da minha mãe. Então, a pessoa acaba se colocando em situações que ela precise voltar para a família de origem, que precise voltar para casa do pai, da mãe. Ela não consegue viver uma vida com outra pessoa. Então, vocês entendem como isso é doentio? Como a pessoa ela acaba sempre entrando em outro relacionamento que vem trazendo o mesmo padrão. Então, já houve casos assim de você ver situações que falar assim, puxa, eu só arrumo um marido que bebe. Todos os maridos que eu tive foi alcoólatra. Vocês já ouviram pessoas falar assim? Mas às vezes o que? O pai dela também era alcoólatra. E aí ela ouviu a vida inteira que o pai era ruim, que não prestava, mas então ela vai e faz o quê? Ela arruma um pior, que beba mais, que bata nela, coisa que às vezes o pai nem fazia, e ela vai arrumar um que bebe mais ou que traia mais do que o pai talvez traiu a mãe. Entendeu? Ou até o rígido tem uma outra situação também. O rígido, ele gosta de o quê? De se sentir grande. Então, ele faz o quê? Principalmente as mulheres, né? Os homens também? Sim, mas principalmente a mulher rígida. O que ela faz? Ela arruma aquele homem banana, aquele homem que não vai cuidar dela. Aquele homem que não sustenta a família, que não cuida das necessidades dela, da família. Geralmente é esse tipo, aquele homem que as pessoas costumam falar que é o homem banana, que é o homem fraco, que ele não toma a liderança da família. E a mulher rígida, ela vai querer atrair um homem desse, por quê? Porque quando ela atrai um homem fraco, quem cresce? Ela. Ela quer estar no controle, ela quer mandar na casa. Então, quando ela arruma esse relacionamento, ela prova o quê? Que ela é grande. Então, ela vai querer atrair sempre pessoas dessa forma. Ela não vai atrair ou querer se relacionar com alguém que ela tenha que o quê? Que ela fique abaixo, que ela se sinta abaixo. No caso da mulher é pior. Do homem acontece? Acontece. Tem homens que são, né, também às vezes acha uma mulher ali já com as características de que ela não vai de forma alguma parecer maior que ele. Ela tem que ser bem inferior a ele. Então, vocês veem como é a situação ali, a relação acaba ficando doentia, porque ela acaba atraindo essa pessoa para não tomar o lugar dela.
Então, aquelas mulheres que são chamadas, né, de guerreiras, de mandona, que ela que manda na casa, ela que dá a palavra final e que bate no peito e acha que tá lindo, maravilhoso e que é assim que tem que ser. Que onde já se viu o homem mandar? Onde já se viu o homem falar o que eu tenho que fazer? Então, essa mulher rígida, ela vai atrair esse tipo de relação. Porque quando ela fica grande, quando ela cresce, ele fica menor. E aí ela não tem perigo, né, de parecer menor. E outra, o pai dela não tem o perigo de parecer menor. Se ela arruma um homem melhor que o pai dela, o que ela vai provar? Peraí, o meu príncipe é meu pai. Como que eu vou arranjar um homem melhor que meu pai? Meu pai que é melhor. Então eu vou arrumar um homem ruim, porque quando eu arrumo um homem ruim, o meu pai continua no patamar que eu coloquei ele, de super-herói, de homem maravilhoso. Quando na realidade o pai tem que ser esse homem maravilhoso para a mãe dela, não para ela. Ela tem que ter o homem maravilhoso da vida dela. Então o rígido, ele fica com esse dilema, ele arruma essas pessoas ruins, esses relacionamentos ruins, por causa desse ganho indireto. Tanto de parecer maior, de não deixar o pai tomar o lugar dele, quanto, né, de querer provar que traste o pai dele não é, ou a mãe dele não é. Então, isso é o que ela arruma, o que ela consegue atrair, são piores para poder provar para a família que a família dela é boa, a família dela, a ligação com a família é tão forte, é um amor assim tão forte, que ela tá sempre voltando, ela tá precisando sempre estar lá. Outra coisa que acontece com o oral, as pessoas do traço oral, é sempre estarem endividados. Então o oral, ele tem uma carência muito forte e ele acaba sempre consumindo muitas coisas, comprando muitas coisas e entrando em dívidas desnecessárias porque ele se sentiu abandonado na infância. Então ele preenche a vida dele com comida e também com presentes. Então eu vou me presentear, é uma forma que eu mostro que eu me amo. Ninguém se importou comigo, ninguém ligou para mim, então agora eu vou me presentear e ele acha ali que ele é uma forma inconsciente dele cuidar dele. E às vezes ele também volta para a família de origem porque ele está sempre sem dinheiro. Ele não consegue ganhar dinheiro porque sempre ele precisa o quê? Ter a atenção da família, chamar a atenção da família. E às vezes não é só comida em excesso, às vezes são vícios de compras, vício de bebida, vício de drogas, vício de cigarro, né? São vários tipos de vícios para poder ele, né, estar endividado, inconscientemente ele faz isso para poder voltar para a família de origem. Então, vocês percebem como que são, né, relações doentias que o nosso inconsciente acaba criando, esses padrões lá na infância, e isso vai se estendendo, vai, né, até a vida de adulta, e você não percebe. Você só fica chateado, magoado ali, falando, puxa vida, parece que tudo dá errado pra mim, parece que eu não tenho sorte no amor, né? E aí vocês podem se perguntar, e os outros traços? Como que acontece isso com eles? Então, os outros, eles não vão ter essa dependência emocional tão grande com a família. Por exemplo, os esquizoides, quando eles não chegam, às vezes, nem a namorar. Eles se isolam e falam, não, isso aí não é pra mim, eu fico aqui no meu mundinho fechado, eu não vou procurar ninguém. Se ele já vê que de primeira não deu certo, ele fala, vai me rejeitar também. Eu já me senti rejeitado lá no útero da minha mãe, então eu não vou entrar num relacionamento para me sentir rejeitado. Então ele nem tenta. São aquelas pessoas que falam, eu prefiro ficar encalhado o resto da vida sozinho. Já o psicopata,
ele não vai ter tanto essa dependência emocional. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas o psicopata, ele dificilmente ele entra muito em um relacionamento assim tão ruim, porque ele já entra, ele não se apega, né, à família, ele não tem tanto apego emocional, né, como ele é mais racional, então ele não vai se apegar tanto, então pode ser que ele volte para a família por outros motivos, mas não tanto por essa dependência emocional. E o masoquista, gente, o masoquista, ele acaba ficando com um relacionamento ruim por um longo período. Porque como ele suporta muito, então ele não vai ficar trocando, às vezes, o relacionamento. Então ele casa com aquela pessoa que faz mal para ele e ele acaba o resto da vida ficando com aquela pessoa que causa ali para ele. Ele fala, eu vou ficar assim mesmo. Aguenta calado, suporta tudo, porque ele tem força e fica enorme. São as pessoas que mais engordam, né? O traço tem que ficar forte, porque ele tem que suportar aquela situação. Então, ele acaba ficando com essa pessoa um longo período de tempo. Por quê? Porque ele foi mielinizado para suportar peso, para suportar pressão, dificuldade, e ele passa ali uma vida inteira preso àquele relacionamento. Se ele, né, estiver nessa dinâmica doentia, inconsciente, ele vai acabar ficando ali. Agora, o rígido, ele faz uma coleção de relacionamentos ruins. Ele acaba, né, sempre atraindo pessoas ruins. E o oral, como eu já falei, também acaba voltando sempre para a família com esses objetivos. Gente, como eu falei lá no começo da live, eu falei que ia ter uma surpresa para vocês. Então, eu vou dar de presente para vocês, né, para uma pessoa, eu vou dar uma análise corporal. Então, eu vou falar aqui o que vocês têm que fazer. Vocês vão, quando eu acabar a live, que eu postar ela lá, boa noite, Lê, seja bem-vinda. Tiago também, eu vi o Júlio também tá aí, aproveitar e falar oi. A Jéssica, acho que é Jéssica, não. Eu tô sem óculos, gente. Ah lá, gostou, Lê? Gostou, né? Então eu vou dar uma análise corporal. Então, quando acabar essa live, vocês vão lá, eu vou postar ela e vocês vão comentar algo de interessante que vocês viram nessa live. Vocês ouviram algo, olha, eu não tinha consciência disso, olha, eu entendi isso, por que eu tô num relacionamento ruim. Então, vocês vão lá e comentem. Ah, eu aprendi isso, foi legal, isso foi interessante. Pode falar o que vocês quiserem. Vocês curtem e comentem lá, que eu vou pegar o nome de cada um e na segunda-feira eu vou colocar no Stories, eu vou te marcar, vou fazer o sorteio lá com o nome de todos que participarem e aí eu vou fazer o sorteio e dar para vocês, porque eu não vou fazer aqui ao vivo ou depois fazer aquela coisa de ter que marcar gente para seguir, porque o Insta ele buga tudo isso, né? Sorteio é complicado, mas eu vou dar esse presente para um de vocês, né? Não vai dar para todos, mas pelo menos um você vai receber. Então, mas tem umas regrinhas. Por exemplo, se você já foi analisado, então eu sinto dizer, mas você não vai participar. Se quiser comentar lá, eu agradeço. Mas vamos assim dar oportunidade para uma pessoa que não foi analisada. E você que é analista também, né? Não seria justo deixar você participar, porque você, quando faz o curso da OCE, você ganha uma análise corporal de presente. Então, vamos dar oportunidade para as pessoas que gostariam de fazer uma análise e mudar a vida delas. E você, né, que vai ganhar essa análise corporal, nós vamos agendar, vamos fazer, e você vai ter que gravar para mim um depoimento. Não é coisa grande, mas gravar o que você achou, o que você entendeu da sua vida. Não precisa falar em detalhes, né, das coisas que você descobriu ali na análise. Mas assim, o quanto isso foi de ajuda para você. Combinados? Então, nós vamos fazer isso.
E aí, quem sabe, né? Se é uma pessoa sozinha, nós vamos tirar esse problema dela, vamos trazer uma outra visão de como melhorar, como atrair pessoas saudáveis. E aí, as pessoas que me conhecem podem falar, mas Marisa, você tá sozinha. Como que é esse negócio? Gente, eu já tive relacionamentos podres, ruins. Eu, na família, era a típica mulher do dedo, não, da mão podre. Quem me conhece há mais tempo sabe, né? Né, Lê? Sabe da fama. E eu descobri na minha análise corporal qual era o meu ganho indireto. Por que eu estava atraindo pessoas que acabavam não se comprometendo emocionalmente comigo. E foi muito bom saber, porque hoje eu consigo conversar com uma pessoa e perceber isso já de início. Eu consigo perceber se a pessoa ali ela já está com uma intenção de não quero nada com você e eu caio fora, então eu não fico sofrendo. Então não é que vai ser assim uma coisa mágica, você nunca mais vai atrair coisa ruim. Não é bem assim, né, gente? Porque seria muito simples, muito fácil se fosse dessa forma. Então tem casos de pessoas que atraíram a pessoa certa e depois estava o subconsciente tão assim padronizado em viver o relacionamento doentio que a pessoa não conseguia ficar com ela. O subconsciente toda hora estava dando motivos para ela terminar, para ela acabar, e ela teve que trabalhar isso para poder ficar com alguém e hoje tem um relacionamento maravilhoso. Então é um processo que às vezes vai levar tempo, porque como veio lá da infância, você só aprendeu a viver dessa forma. Você não consegue, assim, de imediato, né, mudar. Então, muitas pessoas perguntam, ai Marisa, mas então você passou por isso e por que está sozinha? Eu tive pessoas que fiquei interessada já esse começo de ano e também ficaram, mas justamente por esse processo ser um pouco mais lento, eu preferi pausar e esperar mais um pouco, conhecer melhor, para ver, né, se não era mais um atrativo para uma pessoa ruim. Então, às vezes, ir com um pouco mais de calma faz você conhecer um pouco melhor, né? Tendo já isso em vista, tendo esse conhecimento, dá para você saber então. Peraí, deixa eu pensar aqui. Quando eu tô entrando num relacionamento, eu tenho que ter consciência daquilo que eu quero, porque essa pessoa doente, ela acaba nem sabendo quem é ela. Se eu não conheço se eu não sei que tudo isso acontece comigo, como que eu vou estar pronto, preparado para atrair uma pessoa saudável, se eu não tô saudável? Então, o que eu tenho que fazer para mudar esse padrão? Que é a pergunta que todo mundo quer saber. Então, eu tenho que me conhecer, eu tenho que saber como eu sou, o que eu gosto na vida, o que eu aceito, o que eu não aceito numa relação. Por exemplo, se eu não gosto de pessoas que bebem, por que eu vou namorar uma pessoa que eu já de cara eu tô vendo que ela bebe? Eu vou conseguir transformar ela? Não vou. Entendeu? E às vezes, né, se você teve um problema lá com bebida lá na infância, cresceu num ambiente onde via sua mãe apanhar, seu pai ter problema com bebida, você vai atrair esse tipo de relacionamento para você. Então você tem que estar saudável para atrair uma pessoa saudável. Então você tem que entender quem você é e depois você vai procurar uma pessoa com padrões que você não quer mais repetir. Então faz uma lista. Eu sempre falo para os meus clientes, quando estão com um problema no relacionamento, eu falo: faça uma lista da pessoa que você quer. Eu não sabia que isso era importante. Eu nunca fiz. Conheci a pessoa, aí a pessoa começa a falar uma coisa bonitinha, outra palavra bonitinha, você tá carente, você acaba acreditando e depois quando você vai ver, você já caiu na lábia da pessoa ruim e acaba quebrando a cara, né? Mas então faz o quê? Hoje eu sei o tipo de pessoa que eu quero. Então quando eu vou conhecendo,
eu vou fazendo o quê? Eu vou dando um tique. Ah, essa pessoa tem isso que eu quero. Ah, essa pessoa tem isso que eu quero. Opa, tem uma coisa aqui que ela não tem e que eu quero. Que é fundamental. Então, não é coisas absurdas. Você não vai pedir uma pessoa, né? Fazer a lista lá e colocar, eu quero uma mulher escultural e não sei o que, rica, poderosa, não sei o que. Tem que ser, gente, coisa real, né? Vamos ser realista. Então, eu quero uma pessoa que seja companheira, que seja uma pessoa honesta, que tenha um caráter legal, né? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar ali uma relação do tipo de pessoa que eu quero. Porque se eu não sei o que eu quero, como que eu vou atrair a pessoa certa? Eu vou atrair coisa errada, eu vou atrair pessoas ruins. Eu não vou atrair uma coisa boa. O que cair na rede é peixe. Não é assim, ditado? Então, eu tenho que saber o que eu quero. Então, eu quero um homem com caráter assim. Então, eu vou colocar nessa lista. Faça a lista lá da pessoa que você deseja. Eu quero uma mulher assim, 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 assim. Eu quero um homem assim, assim e assim. Porque aí você, quando você conhecer a pessoa, você vai o quê? Vai fazendo perguntas antes de assumir um relacionamento com ela sobre aquelas coisas que você anotou ali. Coisas de caráter, coisas de honestidade. Você, conforme você vai perguntando, você vai percebendo ali, né? Se ela está correspondendo às coisas que você anotou, entendeu? E o homem também faz a mesma coisa. Você vai observando ali se a mulher que você está interessado, ela tem essas características que você deseja. Eu sempre uso uma ilustração. Vamos supor que você ama academia. Você ama, você toda semana tá lá na academia. Você gosta de malhar, você gosta de fazer exercício, você gosta de comer uma comida mais saudável. Aí você vai procurar uma pessoa, o que essa pessoa ela tem que ter? Gente, ela tem que gostar de academia também. Porque o que vai acontecer se essa pessoa não gosta de academia? Você vai para academia, ela vai ficar lá no sofá reclamando que está indo na academia para ver mulher, que está indo na academia para ver outro homem. Se ela não gosta disso, vocês acham que vai dar certo? A probabilidade é que não vá dar certo. Então, por isso que eu preciso saber o que eu gosto, eu, Marisa, né? O que eu gosto? Eu gosto de praia, eu gosto de campo. Eu gosto de shopping ou eu gosto de sítio, né? Coloca na lista, você tem que saber o que você gosta para você ver o que você quer na outra pessoa. Aí você fala que você ama a praia. A pessoa fala, eu odeio areia. Eu detesto pisar na areia. Como é que vai ser as suas férias? O que vocês acham? Coloquem aí o que vocês acham. Vai ser bom? Não! Vai ser aquelas férias que descem pra praia brigando a viagem inteira. Tudo irrita a pessoa. Estacionamento irrita, a casa que alugou irrita, a viagem, o trânsito vai irritar a pessoa, porque ela vai, mas ela vai dar aqui e lá reclamando. Ela vai dar aqui e lá falando que ela não queria estar naquele lugar. Isso vai desgastando a pessoa que está ali junto. Então procure saber o que você é, quem você é. Se conhecer é a melhor coisa. Olha lá, vai dar problema, vai dar ruim, claro que vai ser ruim. A pessoa não gosta daquilo. Então você tem que ter uma pessoa o mais parecida possível. Isso para quem está namorando, né? Quem vai buscar agora um amor, uma pessoa. Quem já está casado, gente, aí tem que procurar combinar e fazer combinados, acordos. Meu bem, hoje eu quero ir para praia, eu amo praia. O que você quer fazer da próxima vez que for você que escolher? Então tem que fazer combinados. Você já está casado, você já está num relacionamento, você vai jogar fora? Não. Você tem que fazer aquilo dar certo. E tem como você fazer acordos com a pessoa. Então o que eu faço? Eu vou combinar. Ah, então vamos para a praia dessa vez? Beleza. Da próxima, o que você escolhe? Então cada um escolhe de uma vez. Porque também não pode ser aquela coisa e eu falar, não, é sempre do meu jeito. Principalmente se eu tiver o traço de rigidez. Se eu for rígido, eu sempre vou querer as coisas, eu vou querer controlar sempre a situação, eu vou querer sempre as coisas do meu jeito.
Então eu preciso o quê? Eu preciso fazer acordos, eu preciso deixar claro que uma vez é eu, uma vez é você. Ah, eu gosto de academia, você não gosta. Você quer ir junto, ficar lá me observando? Ah, não quero. Você quer caminhar? A gente faz uma outra atividade mais leve? Ah, caminhar é legal. Ó, porque a gente pode ir para um parque, você fica sentado, você lê um livro, você toma um sorvete ou caminha no parque. Então, vocês entenderam como que vai fazendo os acordos? Dá para você ir contornando a situação? Então, eu posso ir, né, dando para esse relacionamento formas do quê? De conciliar, de acordos ali, de harmonizar um com o outro, porque eu já tô casado. Então, você, a não ser que o seu relacionamento seja um desses que eu falei, que se a pessoa apanha, se a pessoa tá sofrendo, aí se você tá num relacionamento assim doentio, você tem que largar. E se você tá num relacionamento, mas tem que toda hora tá voltando pra tua família, tem que estar lá perto de pai e mãe, tem que estar sempre endividado para voltar para casa dos pais, tem que estar sempre arrumando uma pessoa ruim para voltar, você tem que mudar isso para ontem, não é para hoje, é para ontem. Tem que ser mudado isso. Quanto mais longe da família você fica, de pai e mãe, mais você vive um relacionamento saudável com seu marido e com sua esposa. Lembrem-se que quando a gente casa, o propósito é esse. Pais têm que ser desnecessários. Como que é um pai desnecessário? Eu crio meu filho para ser um adulto saudável, para ter uma família, para ele constituir a família dele e seguir a vida dele e ter os filhos dele e fazer a mesma coisa com os filhos deles. Então, isso é um adulto saudável. Quando eu estou doente, o que eu faço? Eu estou sempre arrumando motivos para voltar para minha família de origem. Eu tô arrumando relacionamentos ruins, eu tô ficando endividado, meus pais ficam doentes, eu preciso cuidar deles, que é outra coisa que acontece. Às vezes eu volto para a família, porque meu pai e minha mãe criaram uma ligação tão forte comigo, que eles precisam adoecer para mim voltar e sempre estar cuidando deles. Mas aí você fala, né, eu vou abandonar meu pai e minha mãe? Mas e se você não existisse, se você tivesse morrido? Quem que ia cuidar desse pai e dessa mãe? Então, às vezes, muitos pais, eles adoecem para ter esses filhos perto. Né? E aí você deixa de ter uma vida fora, né? De construir uma vida com o seu marido, com a sua família, com a sua esposa, para estar sempre lá cuidando dos pais. Né? Aí muitas pessoas falam assim, ah, mas como é que fica aquela questão, né, até bíblica, né, de honrar pai e mãe? Realmente a gente tem que honrar pai e mãe, mas honrar pai e mãe não significa morar dentro da casa deles, não significa que você tem que deixar a sua vida lá fora e estar lá dentro. Porque às vezes um ganho que esse filho tem é de falar assim, tá vendo? Fala para os outros irmãos, né? Eu é que cuido do pai e da mãe. Eu que tô voltando lá para a família para cuidar. Eu sou herói. Então, às vezes, o rígido, ele faz isso. Como ele quer ficar grande, ele quer crescer ali, parecer melhor que todos na família, ele vai competir até na hora de cuidar da família dos pais doentes. Eu volto para cuidar do papai, eu volto para cuidar da mamãe, porque eu sou o melhor da família. Eu sou o bom. Doentio, né? Mas é inconsciente. Então eu volto para minha família para provar que os meus irmãos, olha lá, meu irmão cresceu na vida, minha irmã cresceu na vida, porque eles não tiveram que cuidar de pai e mãe. Só eu que tive que ficar perto de alguém da família aqui. Eu que tive que cuidar da minha mãe que ficou viúva, do meu pai que ficou viúvo. E aí, o que ele faz? Ele se sente o grande dentro da família. Ele se sente a vítima. Eu sou o coitado aqui. Eu abri mão da minha família. E às vezes o pai e a mãe nem quer que ele fique lá, né? Olha lá. Tanta verdade pesa. Mas é inconsciente, né? E essas verdades, gente, pesam pra gente na hora que descobre. Mas depois acaba dando um alívio.
Por quê? Quando eu tenho consciência que alguma coisa que me faz mal, quando eu tenho consciência que eu tenho que mudar, eu tomo ações para isso. E aí eu melhoro, eu fico feliz, todo mundo fica feliz. Quando você afasta de pai e mãe, eles também vão se virando mais com as coisas deles. Eles ganham até saúde. Porque eles falam, eu não vou precisar toda hora ficar fazendo essa chantagem emocional. Pode ver que aqueles pais que moram sozinhos, que não tem filho ali cuidando, a família fica toda admirada, porque eles têm energia, eles caminham, eles fazem as coisas deles sozinhos, eles têm uma vida ativa. Muitos idosos têm uma vida ativa. Por quê? Porque ele é um adulto saudável, ele não precisa estar ali toda hora doente, precisando dos filhos, para ter a atenção deles. Porque tem o contrário também, tem muitos pais que se tornam filhos. E é outro ganho, né? Outro ganho que os traços eles acabam tendo. Eu me torno um pai para você, pai. Eu me torno uma mãe para você, mãe. E aí eu vou provar o quanto você não foi boa o suficiente para cuidar de mim. Eu cuido de você agora e eu vou provar para você quem é a mãe melhor aqui. Quem é o pai melhor aqui. Tem isso também. É inconsciente? É inconsciente, mas acaba fazendo. A gente acaba, às vezes, voltando para a família e fazendo isso, né? Então, é uma série de coisas que a gente acaba inconscientemente, né, fazendo, não percebe, e aí fica se sentindo mal, fica se sentindo arrasado, fica se sentindo incapaz. Por quê? Fala, caramba, eu não tenho a minha própria vida, eu não consigo construir. Porque pode acontecer de você estar saudável e arrumar uma pessoa ruim? Pode acontecer, a gente não tá livre de, às vezes, você tá com uma pessoa e acontecer de ser traído, de ser enganado, de, às vezes, acontecer alguma coisa ruim. Mas a pessoa saudável que se divorcia, que se separa, ela continua a vida, ela se reergue, ela vai dar prosseguimento à vida dela. Ela fica mal um tempo, ela fica ali se sentindo, né, depressiva um tempo, né, que uma separação é como se fosse um luto. Quando acaba um relacionamento é como se fosse um luto. Você sofre porque você criou sentimentos ali pelaquela pessoa. Não tem como você falar que você não sente nada. Então, você gostava dela. Mas aí o que acontece? Passa um tempo, você já está refazendo a sua vida. Então, você já vai construir, você não precisa voltar para a casa dos pais, você não precisa ir lá, ser a vítima, ser a coitadinha que não foi cuidada na infância. Você é adulto, agora você cuida dos seus sentimentos, você cuida, né, das coisas que os seus pais não conseguiram te dar. Porque, às vezes, a pessoa fica naquela coisa, tudo que acontece na vida dela, meu pai é culpado, minha mãe é culpada. Tá vendo? A gente se faz de vítima. Agora, será que o seu pai ou sua mãe poderia dar uma coisa que eles não tiveram? Como é que foi a criação do seu pai e da sua mãe? Como que eles foram tratados quando crianças? Será que eles foram tratados de uma forma saudável? Se fosse, né? Eles não estariam repetindo esse padrão com vocês. E o perigo é a gente repetir esse padrão com os nossos filhos. Então, a gente tem que quebrar esse padrão, a gente tem que cortar isso. Como que eu corto? Me tornando um adulto saudável, conhecendo quem eu sou, para harmonizar minha família, para endireitar as coisas, né? Então, se eu tô atraindo pessoas ruins, eu não vou mais atrair relacionamento ruim. E se eu estou num relacionamento que tá me causando problemas, que tá num relacionamento doentio, tentar fazer acordos com esse parceiro, essa parceira. Vamos acertar a vida. Vamos ver o que está acontecendo errado no nosso relacionamento e vamos consertar. Em último caso, não consigo, não está tendo solução. O que eu faço? Aí eu tenho que me desfazer, não tem jeito.
né? Mas são aqueles casos o quê? Extremos, que eu apanho, que eu sou maltratada, que eu não tenho sustento, né? Às vezes ali o marido deixa de prover alimentação para a família, cuidados para a família, bebe. Então são vícios, né? São casos que a gente tem que ver, analisar. Então, você tem que ver se tem conserto. Se tem conserto, vamos acertar os ponteiros. Sentar com o marido, com a esposa e falar: onde que a gente tem que resolver isso? Vamos procurar ajuda. Vamos resolver isso. As coisas estão erradas, não tá dando certo. Porque o relacionamento saudável é de duas pessoas. Vão ter problemas? Vão ter. Todo mundo tem problema. Nesse sistema a gente vai ter problemas. Mas são problemas que a gente senta, conversa e resolve. Né? Que tem como resolver. Então, esse é o relacionamento saudável e é esse tipo de relacionamento que a gente tem que atrair pra gente. E aí, o que acharam? O que acharam? É muita coisa, né, gente? É muita coisa que a gente começa a analisar, começa a ver, falar: meu Deus do céu. Quando eu ouvi tudo isso, quando eu comecei a analisar a minha vida e ver e olhar para trás, que nem o meu pai, ele é falecido, meu pai e minha mãe. Meu pai faleceu, eu tinha 4 anos de idade. Quando a minha analista falou que era essa relação de herói que eu tinha com meu pai, eu falei: mas peraí, meu pai morreu. E ela falou assim: mas essa relação de pai, de herói, você tem mesmo que o pai, né, já tenha morrido. Que nunca tenha visto o pai, porque alguém falou desse pai ali pra você. Então você criou uma relação intensa com ele, ou de ódio ou de amor. E realmente eu lembro que de criança, né, a minha mãe, imagine, falava do meu pai e tal, e a gente tem ele como um herói, sim. Ah, obrigada, Júlio, obrigada, gente. Obrigada. Então, gente, a gente vai superando, né? A gente vai vivendo as situações na vida e a gente vai superando. Então, assim, eu perdi meu pai com 4 anos e depois eu perdi minha mãe com 15 anos de idade. Então, imagina, né? Essa construção dentro da minha cabeça. Como que foi isso? Como assim? Meu pai, eu atraio pessoa ruim por causa do meu pai. Meu pai é meu herói. Então, foi difícil ouvir? Foi difícil. Teve noite que eu não dormi. Teve noite que eu chorei. Chorei porque isso mexe com as emoções da gente. É muita coisa pra gente, nova pra gente aprender. Como assim? Eu achei que que eu não tinha sorte. Ai, eu não devo ter sorte. Alguma sina que jogaram na minha família. E não é. Quando eu percebi que eu atraía pessoas erradas porque eu estava doente emocionalmente, foi fácil? Não foi. Não é fácil a gente ouvir isso. Mas é libertador. É muito bom a gente saber: ah, peraí, eu tô doente, então eu vou me curar. Então eu comecei o quê? Eu fui analisada e comecei a trabalhar nos meus traços de caráter. Por que a gente fala tanto aqui, né, nos posts? Tem que pôr os traços no recurso, tem que saber quem você é, tem que coisa. É uma construção diária. É todo dia. Quem é Marisa? Quem sou eu? O que eu tenho que melhorar dentro de mim? O que eu tenho que fazer diferente para não cair nesse ambiente de novo? Porque a gente está falando aqui de relacionamento, de namoro, de casamento, mas tem outros ambientes, né? Como eu falei na live anterior, de relações tóxicas, que são de família, são no trabalho, são de amizades. Então a gente está sempre analisando o ambiente que a gente está, sempre vendo o ambiente que a gente está. Ah, incrível como você consegue explicar tudo isso. Ai, obrigada, querida. É estudo, estudar muito, e estudar de novo, e ver de novo o assunto, entender. Então, quando eu entendi tudo, quando você entende um assunto, você vê que você fala com mais facilidade, porque eu vivi tudo isso. É uma coisa que eu não tô aqui, né? Eu fiz uma planilha assim só para seguir um roteiro aqui para não me perder, mas eu quase nem olhei para o roteiro. Aí você vai lembrando de tudo aquilo que você viveu, de que você passou.
e que não é fácil. A gente não entra num relacionamento pra gente acabar sozinho, pra gente ser traído, pra gente ser machucado. Ninguém entra num relacionamento pra isso, ninguém quer isso. Então, você saber que você estava buscando, atraindo a pessoa errada, uma pessoa para te machucar, para te magoar, para te ferir, isso dói na gente, não é fácil. Então, eu tô falando aqui do coração, eu tô falando as coisas que eu vivenciei, que eu passei, né? E que foram difíceis, porque você cria ali um sentimento pela pessoa. Você não vai falar, olha, eu tô escolhendo aquele fulano ali, aquela fulana, porque ela vai me fazer sofrer. Porque eu vou provar com a minha família que a minha família não presta. Porque eu vou provar que o meu pai é melhor. Você não faz isso. Você procura um amor porque você quer compartilhar a vida, porque você quer ter um relacionamento saudável. E quando você não está tendo isso, você sofre, né? E cada vez que você passa por um relacionamento e que ele dá errado, gente, é horrível. É toda vez aquela afirmação, caramba, de novo isso, de novo brincaram com os meus sentimentos, de novo me magoaram, de novo eu fui traída. É fácil, gente? Não é. Você não casa para isso, você não namora para isso. Você namora para ter um parceiro e uma parceira, um companheiro. Mas quando eu entendo tudo isso, quando eu entendo que eu preciso me curar primeiro, que eu preciso ver o que está errado em mim, por que eu tenho que estar buscando esse tipo de relacionamento que vai me machucar, aí é um clarão na sua cabeça, na sua mente. É assim um divisor de águas. Você começa a olhar para as pessoas com uma visão diferente. Você não vai olhar para um homem ou para uma mulher já com aquela, você não chega assim chegando já. Você vai com mais calma, você fala, peraí, vamos racionar aqui, racionalizar as coisas aqui. Essa pessoa é o que eu tô buscando? Essa pessoa é o que eu quero? Ela tem aquilo que eu tô buscando numa pessoa? Então você já começa a ver tudo diferente. Será que essa pessoa não é aquela errada que eu sempre atraí? Você já fica em alerta. Você já fica em alerta. Você já fica pensando, peraí, deixa eu ver se não é a pessoa errada de novo. Então você já fica em estado de atenção. Mas você vai o quê? Você vai analisando, você vai vendo, peraí. Então, vou ver isso, vou ver se ela tem isso que eu busco, vou ver se ele tem isso que eu busco. E você vai, então, tomando mais cuidado. Você vai conhecendo melhor, em vez de ficar primeiro, entregar o coração de vez. Entendeu? Então, é nisso que vai mudando quando você se conhece. E você sabe o que você quer. Eu sempre achei que eu sabia o que eu queria em um relacionamento. Não, eu não sabia o que eu queria num relacionamento. Eu buscava uma pessoa, é bonzinho, tá bom. Então, quando eu tô buscando só isso, né? Só bonzinho, todo mundo pode ser bonzinho. Para conhecer, todo mundo se faz de bonzinho. Não é assim no começo? Todo mundo se mostra a melhor pessoa do mundo. Então, hoje eu tenho outra consciência. Eu sei o que eu quero, mas eu sei mais ainda o que eu não quero. Então, eu sei onde eu não vou entrar em furada. Posso estar errada? Posso, porque eu sou imperfeita, eu até posso escolher uma pessoa errada de novo. Mas hoje eu tenho consciência daquilo que eu, Marisa, eu quero. Então, quando eu me conheço, eu sei o que eu quero para mim, o tipo de pessoa. Então, eu já conheço a pessoa, eu já vou analisando lá. E eu tenho uma vantagem que eu sei analisar o perfil, o comportamento dela o formato do corpo dela. Eu tenho essa vantagem, né? Então, se você tá conhecendo alguém e quer saber se tá bom, se não tá, se tá enfurado ou não tá, vamos marcar, a gente faz uma análise da pessoa e pra você não entrar em furado, eu já falo tudo como ela é. Então, já tem essa vantagem. Muitos analistas, eles recebem assim, fulano, eu tô interessada em tal mulher, em tal homem. Então, faz aí a análise dela pra mim, que eu quero ver que tipo de pessoa é pra mim conquistar e se eu vou entrar numa furada.
Entendeu? Então, hoje eu analiso a pessoa. Eu quero namorar com você, né? E já aconteceu, esse ano eu já fui até pedida em casamento, mas eu falei, não, peraí, ainda não tenho aquilo que eu tava buscando. Então, eu falei, vamos com calma. Então, assim, você vai olhar, você vai ter uma atenção melhor, você não vai já de cara entregar o coração e falar, ai, agora sim, né? Então, você vai analisar com mais cautela, você vai ver se a pessoa é aquilo que você quer, você vai fazer perguntas que sejam ali para tirar as coisas que você precisa saber. Porque tem muita coisa que a gente no namoro ou quando tá conhecendo uma pessoa, a gente não pergunta. Esses dias atendendo um cliente, ele falou assim que ele ficou casado durante muitos anos e aí acabou dando errado o casamento e eles não tiveram filhos, né? Só que ele queria ter filhos, só que ele falou que no namoro ele não perguntou para ela, ele achou que isso era uma coisa, né? Ele falou, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, você não perguntava isso no namoro. Só que ele queria ter filhos e ela nunca quis, né? Então, são coisas que às vezes no namoro a gente esquece de perguntar, a gente acha que não é relevante e é. Por exemplo, ter filhos é uma coisa fundamental para você perguntar para o outro. Você quer ter filhos? Porque eu quero, né? Porque no namoro pode parecer que isso não é importante, mas depois que você casa, depois de um tempo, faz uma diferença. Esses detalhes, por exemplo, se o homem não queria ter filho e a mulher acaba engravidando, às vezes ele tinha outro plano, acaba dando problema. A mulher às vezes não quer ter e o marido quer, acaba dando problema. Então, essas coisas têm que ser ditas antes no namoro, ou de preferência até antes de namorar. Nem namore, pergunte, quando você conhecer alguém, pergunte, o que você quer? Qual o seu plano de futuro daqui a 1 ano, 5 anos, como você se vê? Conforme o que a pessoa fala ali dela, aí você já vê se encaixa em você ou não. Porque tem coisas que às vezes não encaixa, às vezes a pessoa, né, fala, não é isso que eu quero. Então, você já tem como falar, não, então, eu nem vou entrar nessa, né? Então, você já vai com antecedência vendo essas coisas. Gente, eu não percebi, mas acreditem que nós já estamos com 1h12 de live aqui. O papo foi tão bom, foi correndo e eu falei, eu vou fazer uma live só de 1 hora e já são 1h12. Falem pra mim o que vocês acharam. Como é que foi toda essa construção nova de saber tudo isso? É complicado, é diferente, é uma maneira nova de ver como que as coisas funcionam, que no começo, né, estranha, pode assustar, mas que é uma realidade que a gente precisa mudar. Então, invistam em vocês, conheçam como vocês agem, né? Vejam bem como vocês são para poder atrair a pessoa certa. E como eu disse no começo da live, né? Quem estava aqui, que assistiu a live, a hora que terminar, eu vou postar o vídeo. Vão lá, comentem algo que vocês acharam da live, que foi de interesse, que foi produtivo, que foi bom você saber, que eu vou sortear para as pessoas que comentarem lá e que participaram aqui da live uma análise corporal, para poder te ajudar a dar uma alavancada aí no seu relacionamento e você se conhecer melhor, saber quem você é e melhorar. Quem tá no relacionamento, melhora o relacionamento. Quem vai buscar vai melhorar, vai saber quem você é e vai saber aquilo que você tá buscando numa outra pessoa. Combinado? O que vocês acham dessa surpresa? Gostaram? Me contem aqui o que vocês acharam da surpresa da análise. Muito bom, olha lá. Amor, Alessandra também. Então, eu vou encerrar a live, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu fico muito grata de vocês terem tirado, né, esse tempinho aqui do sábado. Ah, que legal que gostaram. Que bom. E eu fico muito feliz, né? Foi tão assim gostoso o papo, foi tão descontraído que a hora voou, passou e a gente nem viu. E não esqueçam de comentar lá, gente. Comenta lá o que vocês acharam,
né, da live, que aí eu vou postar na segunda-feira lá nos stories. Eu vou marcar o sortudo ou a sortuda e aí eu vou agendar com vocês a análise. E depois, né, vamos deixar aqui gravado, a pessoa que vai ser analisada não pode ser analista, não pode ter já feito uma análise, entendeu? Vamos dar oportunidade para quem não fez. Pode comentar lá no vídeo que eu agradeço, mas o sorteio é para quem não fez ainda, tá? E aí eu vou postar lá nos stories o resultado, vou marcar você e depois aí você me procura pra gente agendar essa análise. E como eu falei no começo, eu vou querer que a pessoa que foi analisada deixe um vídeo contando qual foi a experiência dela de ter sido analisada, o que ela descobriu. Não vai precisar contar em detalhes, mas assim, como que ela sentiu a análise. Tá bom então, gente? Uma boa noite para todo mundo, um bom resto de fim de semana. Espero que os apaixonados aí fiquem mais apaixonados e aqueles que estão sozinhos, que agora observem com mais cautela, né? O que tá fazendo você atrair então essa pessoa ruim para sua vida, tá bom? Gente, um beijão, fiquem com Deus e semana que vem a gente traz mais um assunto aí para conversar aqui com vocês, tá? Beijo, boa noite.